Poxa, lá agora está rigoroso. Eles disseram quem fez entrada fevereiro, janeiro, naquele tempo que você fez entrada, estava a despachar, estava mesmo fácil. Porque muitos angolanos que estão entrando no Brasil estão a virar delinquentes, não estão a estudar, essa toda coisa. Não estão a estudar. Então eles agora falaram tão rigoroso nos documentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a assistir esse vídeo. Aqui quem fala é o vosso mano Arcanjo. Para você que não me conhece, para nos conhecer melhor, nos siga aqui no Instagram. Criamos um Instagram somente para nos conectarmos com vocês. Olha o tamanho de amor que nós temos por vocês, né? Então já temos o Instagram, essa novidade aqui no canal. Nos siga lá. É novo ainda, criamos recentemente, mas tudo para conseguirmos nos conectarmos com você. Você que tem alguma dúvida, alguma coisa assim, entra no Instagram, nos siga, manda mensagem que temos prazer em poder te responder. Hoje a gente vai falar de um tema que está pegando muito nos últimos tempos, devido à grande migração do povo angolano, moçambicano, do povo africano em geral, né, mundial, vamos falar assim. O pessoal que vi aqui no Brasil, Portugal e tudo mais. Com isso, o processo de documentação, o processo de viagem, desde o início até o final, de certa forma tem se tornado um pouco burocrático, tá? Por quê? Algumas documentações que exigiam antes chegam a ser menos relevantes em relação a alguns que exigem agora, né? Então, de forma resumida, está tudo mais rigoroso. E com isso, o número de pessoas que acabam não sendo aceites ou não recebem o visto tem sido maior. Por conta disso, hoje a gente vai falar de possíveis motivos, né, do seu visto ser negado, tanto faz de estudante ou de turista. E no final do vídeo a gente vai mencionar, né, vai dar algumas recomendações de algumas coisas que você pode fazer caso o teu visto seja negado. Então fique até o final para você saber passo a passo, para você não perder dinheiro. Lembrando que aqui a gente não vai falar de todos os motivos, mas sim de algumas que a gente julga ser as principais e que podem existir outras, tá? Caso vocês gostarem desse vídeo, a gente pode fazer a segunda parte, mas isso depende de vocês. Comenta aqui caso você queira a segunda parte desse vídeo. Pra gente prosseguir, eu vou mostrar, né, vou colocar um áudio aí para vocês ouvirem de alguém que saiu recentemente da FVS, que eu comentei no vídeo passado. Para você que não assistiu, no final do vídeo ele vai estar aqui no card, tá? No final do vídeo, que eu falei de quanto custa para a pessoa sair de Angola ou de Moçambique e vir aqui pro Brasil, tá? Então eu comentei os custos, comentei quanto você precisa, o que você precisa. Foi basicamente um passo a passo para você sair do Brasil. E só por conta disso, sair do Brasil não, né? Para você viajar para o Brasil. Falei errado. Enfim. E só por conta disso, eu já mereço um like de vocês, tá? Deixa aqui o like. Tem muita gente que assiste e acaba não deixando. Eu entendo que as pessoas se esquecem. Tudo bem. Então, deixa o like para você que é inscrito. E considere, né? Verifique se você ativou as notificações. O que percebemos também é que muita gente acaba não recebendo as notificações quando a gente lança um vídeo novo, justamente porque não está ativado. Então verifica se está ativado, né, as notificações. Caso não, clique lá naquele sininho lá de notificação para poder receber logo que a gente lançar um vídeo. Para isso, vamos ouvir esse áudio. Poxa, lá agora está rigoroso. Eles disseram quem fez entrada fevereiro, janeiro, naquele tempo que você fez entrada, estava a despachar, estava mesmo fácil. No Brasil está, porque muitos angolanos que estão entrando no Brasil estão a virar delinquentes, não estão a estudar, essa toda coisa, não estão a estudar. Então eles agora falaram tão rigoroso nos documentos. Meu motivo veio, documento insuficiente, mas eles antes ligavam para você trazer documentos que faltam, agora não.
eles dão o recibo, escrevemos a carta, fomos lá na embaixada reclamar. Todos os estudantes que deram entrada no mês de março como foram barrados. Agora eles estão a pedir mesmo rigorosamente que tem que ter a declaração de residência da pessoa que vai te acolher, tudo, que ele ganha renda, e uma carta, estás a ver tudo, e o semestre pago da faculdade, tudo. Perfeito. Como vocês ouviram no áudio, né, e como eu falei no início, com essa saída toda, o número de pessoas que estão a ter o visto negado, assim, está sendo muito alto esse volume, tá? Por conta de várias exigências. Como vocês ouviram no áudio, a gente ouviu o áudio de alguém que deu entrada no processo, atendendo às exigências anteriores, só que durante esse processo ele acabou sendo solicitado um documento que era, por exemplo, em relação à pessoa que ele acolhia aqui no Brasil, né? Ele deu entrada ao visto de estudante, só que faltavam mais documentos. Por que faltavam documentos? Esses documentos eles estão a ser exigidos em virtude de ação, né, de alguns angolanos e outros estrangeiros que chegam para cá e acabam não cumprindo aquilo que eu visto. Ou seja, muitos angolanos, eles vêm aqui para o Brasil, pedem visto de estudante, turista e tudo mais, e vindo para cá eles acabam não, por exemplo, estudando, né, acabam não cumprindo algumas leis. Isso não nos interessa aqui para a gente mencionar no vídeo, mas são vários motivos que eles acabam verificando, e por conta disso, né, então o visto lá em Angola se torna muito mais difícil. Então, um dos motivos é a documentação completa da pessoa que vai te receber aqui no Brasil. Isso também inclui aquelas pessoas que recebem a carta de chamada, tá? Então, para você que tem um familiar que mora aqui no Brasil, tio, enfim, amigo, tudo mais, que vai te acolher aqui no Brasil, a documentação dele ou dela precisa estar completo. Quanto ele ganha, o endereço completo, e vários outros motivos aí que eles estão a pedir atualmente. Então, antes de você dar entrada ao visto de estudante ou você receber uma carta de chamada, verifique, né, que essa documentação esteja completa. Uma das formas que é melhor, né, de você fazer, você realmente lá na VFS verificar realmente se é isso, para você não perder dinheiro. Além do documento da pessoa responsável que vai te acolher aqui no Brasil, tem a questão da mensalidade também. É uma coisa assim que eu acho, enfim, muito pesado, principalmente o povo que quer sair. Atualmente eles estão a exigir o semestre completo para poder pegar o visto de estudante. Olha que coisa. Você vai pagar 6 meses nessa universidade que você se matriculou aqui no Brasil. Isso é muito para poder driblar o problema que eu falei anteriormente, que é a pessoa chegar aqui e não estudar. Porque muita gente faz o seguinte: ele se candidatava em uma vaga em uma universidade aqui no Brasil e ele recebia a declaração e ele vinha para cá no Brasil e ele acabava não estudando. Ele sai da universidade e ele pega outro visto, mora, enfim, coisas assim, nesse sentido. Então isso é bastante importante, você se atentar nesse detalhe. Já quando a gente fala de visto de turista, uma das coisas que pega bastante é em relação ao extrato bancário, tá? Então muita gente não sabe dessa informação, mas é bem crucial, eu passo isso para vocês. É muito comum, né, durante o processo lá de obtenção de visto de turista, eles solicitarem o teu extrato bancário. A finalidade disso, eles entenderem o quanto você está apto ou apta em poder custear a tua viagem lá no exterior, né, em relação aos gastos que vão poder surgir. E muita gente não se atenta nesse detalhe, tá? É crucial que a tua conta bancária ele tenha movimentações válidas que permitem a embaixada avaliar se realmente você está apto ou apta para poder custear lá fora, né, fora do país nesse caso. Já quando eles não encontram essa movimentação viável, né, que eles consideram ok para o visto, eles acabam negando, né, e muita gente não se atenta a isso. Então é importante que quando você vai viajar, né, quando você tiver que viajar, você tenha uma movimentação na tua conta bancária nos últimos tempos aí para poder driblar esse problema. Um outro ponto também que é assim, é detalhe, é besteira,
mas se atentem muito nas fotos, tá? Que eles solicitam. Por favor, pelo amor de Deus, gente. Tem pessoas que tiram foto nessas, chamam de cônicas, né? Lá em Angola, cônicas, cyber, tira uma foto e leva. Mana, não faça isso, tá? Gaste um bom dinheirinho mesmo, vai em locais apropriados para poder tirar foto. Eu já não lembro de quais nomes tinham lá, mas tem locais específicos para isso, principalmente passaporte também e para foto que você leva lá na embaixada. Se atenta nas fotos, no tamanho. E, cara, eles verificam cada detalhe. Então, qualquer coisa que eles pegarem que seja fora do padrão, já é um motivo para desclassificar. Então, não dê esses motivos a eles. E agora, voltando um pouco para o visto de estudante, um erro muito comum é a pessoa se inscrever em qualquer universidade que ela achar aqui no Brasil e tudo mais, se inscreve e pega a declaração e vai trazer lá na VFS ou embaixada. Também não faça isso, tá? Não faça isso. Você vai gastar muito dinheiro em vão. Não faça isso. Procure universidades apropriadas, que tenham convênio, que tenham um renome, tá? Essas universidades são mais fáceis de você conseguir obter visto do que você pegar a declaração por uma universidade que não encaixa, né, nesses dois itens que eu mencionei anteriormente. Então procura se informar, fala com pessoas que já estudam aqui, até mesmo lá na VFS, tenta ver quais são as universidades que eles trabalham, que tenham convênio, para poder te ajudar nesse sentido ali. Então, nem toda universidade é para você se inscrever, tá? Procura uma boa universidade para você não ser negado. E um outro ponto, né, que emenda isso que eu falei, é quando a pessoa se inscreve em uma universidade, em uma outra cidade, em um outro estado, assim vamos falar um outro estado, por exemplo, no estado de Santa Catarina, só que no local em que a pessoa vai lhe acolher, ele coloca, por exemplo, São Paulo. Cara, dá um desencontro de informação. Como é que você vai estudar em uma universidade que tem Santa Catarina e você vai morar em São Paulo? Então, essas coisas já dá meio que uma desconfiança dele falar, será que isso é verdadeiro? Será que não está querendo nos driblar e tudo mais? Então é importante que você atenta nisso. A universidade que você vai se inscrever tem que estar na mesma cidade que você vai morar, tá? E procura entender se essa universidade tem um convênio com a embaixada e tudo mais, se tem um renome bom, para você não poder passar nessas dificuldades aí. E quando a universidade é EAD, né? EAD é ensino à distância, eles têm muita desconfiança em relação a isso, tá? Porque se for à distância, você consegue estudar de Angola, você recebe diploma, tudo normal, você precisa vir para cá, né? Então, não adianta nem falar que é à distância e tudo mais. Você só leva a declaração lá, entrega tudo, não justifica nada. E é isso, tá? Para você não acabar estragando aquilo que já tá bom. Agora, falando das soluções, tá? Você falou dos problemas que podem surgir e tudo mais. E como é que nós, nesse caso vocês, né? Conseguem driblar esses problemas? Primeiro, procura entender o motivo pela qual o teu visto foi negado. Esse é o principal. Assim, é a primeira de todas. Não adianta você saber, foi negado, tá bom, vou tentar de novo. Não. Você vai gastar dinheiros e dinheiros sem você tentar ser assertivo no problema, tá? Então, foca no problema. Foi negado? É tranquilo. Tranquilo não, porque você vai perder dinheiro, né? Mas é normal que isso aconteça durante o processo de viagem. Eu acho que quando a pessoa projeta uma coisa, tem que pensar no que pode dar certo e no que pode dar errado, tá? Nesse caso, estamos a considerar que deu errado. Você tenta entender o motivo, por que deu errado. Procura ir lá saber, procura lá entender o que faltou, porque muitas das vezes eles vão falar falta de documentação, né? Isso é um problema muito comum que aparece, falta de documentação, documentação insuficiente, por exemplo. Mas qual documento? Você precisa entender isso. Tá a faltar isso, tá a faltar, sei lá, comprovante de endereço da pessoa que vai te receber e tudo mais. Procura entender, porque da próxima vez, quando você for tentar, você já sabe que o resto eu fiz certo, porém esse aqui é que foi errado. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Segunda coisa, procura ter uma movimentação boa no teu extrato bancário, tá bom? Sei lá, você vai viajar daqui você projetou, né? Você vai dar entrada do visto daqui a 3 meses.
6 meses antes, 5 meses, começa a colocar um dinheiro, tirar, colocar, porque isso dá uma certa credibilidade e entender que, durante 6 meses, 5 meses, a pessoa movimentou a conta, então a pessoa tem dinheiro de fato. A pessoa não vai lá e ficar assim, enfim, sem nada. A pessoa consegue se autossustentar. Então isso é muito, muito importante. Terceiro, procura sempre se informar em relação às últimas atualizações ou às últimas exigências em relação ao visto que você vai pegar. Então, como eu mencionei no início, é muito comum você dar entrada ao visto e durante esse processo de espera sai algumas novas exigências e tudo, mas você não está atento nisso. Então, procura saber isso para você acertar, né? Para você não dar entrada e perder novamente o dinheiro e assim vai. Porque muita gente, ele perdeu a primeira, faz a mesma coisa, perdeu a segunda, e vai tentando. Isso não adianta. Procura entender o real motivo. Por que foi negado? Qual a causa? Como é que eu posso contornar isso? E você consegue pedir até, muitas vezes, recomendações lá na própria FVS ou embaixada mesmo, tá? Aqui eu errei, mas o que vocês exigem? Tem uma galera legal lá que consegue te ajudar e te recomendar e te auxiliar em relação a isso, que é bem melhor. Então esse era o vídeo de hoje. Caso vocês queiram a segunda parte desse vídeo, comente aqui embaixo. Não esqueça de seguir nossas redes sociais. Lembrando que além dos motivos que mencionamos aqui, existem vários motivos, tá? Teremos muito prazer em poder trazer aqui outros motivos além dos que a gente trouxe aqui. É isso. Até a próxima.